Hoje separei um aulão que eu garanto para vocês. Vocês vão gabaritar qualquer questão de sífilis. E esse daqui é um dos temas mais cobrados de patologia nos concursos. Inclusive, hoje separei o seguinte, a gente vai fazer a revisão só da sífilis, bem detalhadinho, e depois ainda 3 questões de concurso pra gente treinar. Fechado? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, um ponto importante aqui, a gente pensar na transmissão. Gosta muito de cair na prova, falando que vai ser causado por qualquer outra coisa, falando que é um vírus, que é um fungo. A gente tem que lembrar tanto que é uma bactéria, quanto que é o treponema pálido. E aí, eu ainda não pensei em nenhum mnemônico, nada para ajudar vocês a lembrar. Então aqui a gente vai usar o princípio da revisão. Então quanto mais você revisar, eu sempre falo para vocês, água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Coloca aí no cantinho, revisa para conseguir lembrar. E aí também as lesões. E como que vai ser a transmissão? Então essa daqui é uma doença. Ah, outro ponto importante. É uma bactéria que é de humano, né? Então vai ficar só no humano. Ok, e aí como que é a transmissão? Então vai ser uma das doenças classificadas como sexualmente transmissíveis, né? Então vai vir principalmente do contato sexual, mas também a transmissão vertical, aquela que é da mãe para o feto. E aí é uma doença extremamente fácil da gente evitar. Então dentro do pré-natal é obrigatório já fazer o exame da sífilis. Até porque a gente pode ter a sífilis congênita, que a gente vai comentar aqui hoje também, que é facilmente tratada, que nem eu falei para vocês, e pode, inclusive, tanto ter aborto quanto ter má formação do feto. Então, não dá pra gente permitir isso. E os estágios clínicos? Como que vai funcionar? A gente tem 3 estágios clínicos. E por que eles separam em clínico, né? Porque nesses 3 estágios, a gente tem sintomatologia de fato. Então, a gente vai ter a sífilis primária, pode evoluir para secundária, que pode evoluir para terciária. Certo? Aqui no meio de um com o outro, a gente teria latente também. Mas ela não tem sintomas. Então, por isso que a gente fala que em estágios clínicos a gente tem 3. Coloquei uma atenção aqui para a gente lembrar de falar que na primária e na secundária, ela é muito mais fácil de ser transmitida, tá? Então, o paciente, quando tá com a lesão, principalmente, ele tá ali numa fase altamente contagiosa nesses 2. Porém, a gestante pode transmitir também na fase latente. Mas essas 2 aqui são ainda mais perigosas para quando ela está na gestação também. Então tem maior chance aí de ter alterações graves ou até o aborto. Então vamos falando de cada uma das fases. As lesões orais não são tão comuns. É uma doença sexualmente transmissível, né? Então, principalmente na primária, ela acontece no local de inoculação, então no local que teve contato com a bactéria. Mas as outras, a gente vai ver que ela acaba sendo disseminada e aí pode aparecer na cavidade oral. Mas não é muito comum, ok? Então lembra disso, não é comum a gente encontrar lesão de sífilis na boca. A mais comum acaba sendo aqui na primária. Mas, por mais que ela não seja comum, é importante a gente saber que as 3 fases tem lesões orais. E é por isso que ela é tão importante, né? E é por isso que ela cai tanto na prova também. Então, como que a gente vai ver? Cada fase tem uma lesão que é extremamente característica. Então, como que vai acontecer? Cada fase tem uma lesão muito característica. Aqui a gente vai acabar chamando de cancro. Algo importante, vai acontecer no local de inoculação. Então, que nem eu falei para vocês, por isso que essa daqui acaba sendo mais comum de aparecer lesão na boca. Porque é o local que teve contato com a bactéria. Ela vai aparecer ali de 3 a 9 dias depois que teve o contato. E algo que é importante, a característica que essa lesão vai ter. Então ela vai ter, mais ou menos esse aspecto, uma úlcera de base clara e indolor. Ela pode, em alguns casos, ter uma proliferação a mais de vasos sanguíneos e acabar gerando esse aspecto mais parecido com um granuloma piogênico. E algo que é importante, é indolor. E aí é um perigo também, né? Porque se não dói, dificilmente vão procurar o tratamento, não tem o diagnóstico, contamina mais ainda, não trata, né? E aí a gente vê o caos acontecendo. Eu falei 9, gente, me perdoa, era 90. Eu tenho um problema muito sério com números. Se você já viu outras lives minhas, você vai ver isso. É tipo uma dislexia, mas é só de número, é bizarro, gente.
Eu tô falando com vocês assim, tipo, falo pra vocês, olha, eu vou ali daqui 3 dias, eu tô com a mão assim, juro pra vocês. Então, por favor, quando eu falar de número, confia no que tá escrito, tá? Mas me corrijam também, que aí eu falo direito o número. Obrigada e desculpe. Então aqui, 3 a 90 dias, fechado? E aí, então, ela demora também a passar. Então aqui, para passar, 3 a 8 semanas. Cicatriza sozinho, certo? E aí, então, resolveu sozinho. Ele tem essa característica que eu falei pra vocês de ser indolor. Então, a gente pode ver também que é uma lesão que parece um pouquinho um câncer. Ela tá ali, não tem nenhum trauma causando ela, não dói e demora a solucionar. É algo importante aqui também. A gente pode ter uma linfadenopatia, mas aqui é regional. Aqui, a gente tá vendo a lesão localizada. Lembra, foi no local onde teve contato com a bactéria. Mas essa linfadenopatia já começa a mostrar pra gente que começa a se disseminar. E é isso que a gente vai ver na próxima fase. Então, a primária é localizada. Na secundária, a gente vai ver uma característica diferente. Ela já se disseminou. E se ela já se disseminou, ela pode ter lesão em outros locais. Então, por exemplo, teve a sífilis, mas foi por uma via aí genital, né? A primeira lesão apareceu lá na genital. Pode, na sífilis secundária, aparecer uma lesão oral. E aí, vamos lá. Então, quando que vai aparecer? 4 a 10 semanas depois da exposição. E aí, o que a gente pode entender? Que às vezes, a primeira lesão ainda nem solucionou, mas já pode começar a aparecer as lesões da secundária. Outro ponto importante, se a gente falou que disseminou, a gente já começa a ver sintomas sistêmicos também. É só daqui pra frente que a gente vai ver isso. Então vai ter sintoma sistêmico do quê? Parecendo uma gripe, né? Febre, mal-estar, linfadenopatia geral. Como se fosse uma gripe mesmo. É o corpo tentando combater tudo aquilo. Aqui tem uma característica mais de aparecer lesão múltipla. Geralmente na primária vai aparecer aquela lesão única, o cancro, né? Aquela pode ser mais de um, mas geralmente ela vai ser única. Aqui ela tende a ser múltiplas e tende a resolver de 3 a 12 semanas, certo? A gente vai ver aqui 3 lesões que são bem importantes e uma plus aqui, mas a mais importante mesmo, que eu falo para vocês, todas têm uma que é extremamente característica. A mais característica aqui é a roséola, que ela seria manchas, né? Então, manchas maculopapulares que aparecem na pele. E aí elas têm esse aspecto avermelhado. E lembra, disseminou. Então aqui pode aparecer em qualquer região do corpo. É característico da gente ver na prova, falando que vai aparecer na mão e no pé. Mas também pode aparecer na boca. E aí, se aparecer na boca, vai aparecer avermelhadinho. Essa daqui é a mais característica. Então lembra, né? Primária, cancro, secundária, roséola. E essas duas aqui são as mais importantes na cavidade oral. Então a gente tem a placa mucosa. E aí a gente vai só tentar lembrar, né? Como um aspecto de placa. Então ela vai ser esbranquiçada e ela é sensível. Diferente do restante que não doía, né? Então ela passa a ser sensível. Ela acontece na mucosa oral, né? E acontece em 30%. Então é mais comum de acontecer essa daqui. A gente também tem o condiloma lato. Não é tão característico de acontecer. Quer dizer, é característico, mas não é tão comum de acontecer. E lembra do nome também, né? Condiloma. Lembra que parece o papiloma, que vai ter esse aspecto de verruga, sabe? Aspecto de lesão que é de vírus. Então vai parecer um papiloma. É raro de acontecer na boca, é bem mais comum de acontecer na região genital. O Neville vai colocar toda essa aula, a gente está baseando no livro do Neville, ok? Ele vai colocar só essas daqui pra gente. Mas a gente pode falar também do luz maligna, porque já apareceu em prova, né? Embora não tivesse no Neville, que seria uma manifestação agressiva, a gente pode chamar de explosiva da sífilis secundária. E pensa, né? As lesões, as manifestações das doenças infecciosas no geral, acabam acontecendo de maneira sempre mais agressiva no paciente que não está imunocompetente, né? Então, por exemplo, um paciente com AIDS,
Ele não tem um sistema de defesa que consegue batalhar de uma forma tão efetiva. Então, esse luz maligna também vai acontecer nesse tipo de paciente. Ele vai aparecer como uma pápula, que vai virar uma ulceração, e depois tem esse aspecto de crosta aqui, ó. Então, ela acaba sendo bem mais agressiva. Então, o que a gente tem que lembrar? Lembrar sempre das lesões que a gente vai ver. Então, lembra mais uma vez, que a gente vai falar várias vezes até ficar na sua cabeça. Primária, cancro, secundária, a gente vai ver roséola, placa mucosa e o condiloma lata. Luz maligna é bem difícil de cair na prova. Beleza. Saímos da secundária. O que acontece? Aqui pode acontecer muita coisa, mas pode acontecer nada também. Então, a gente pode passar para uma fase terciária ou pode ficar aqui, ó, na fase latente o resto da vida. Então, ó, saímos da fase secundária, falei para vocês, muita coisa pode acontecer, mas nada pode acontecer também, porque ele entra numa fase latente. Nessa fase latente, como o nome diz, não tem nada acontecendo, não tem sintomas, não tem sinais de doença. E quanto tempo ele pode ficar nisso? Pode durar aqui, ó, de 1 a 30 anos. E só 30% vai evoluir para terciária de fato. O resto vai ficar aqui, ó, nessa fase. Fechado? Então, beleza. Passamos da latente, vamos para terciária. Sempre que a gente pensa na sífilis, a gente vai acabar vendo meio ladeira abaixo, sabe? Tanto é que a gente falou, ó, sífilis primária é localizada. Na secundária, ela já tá ali meio disseminada pelo corpo. E na terciária, daí o negócio ficou ruim mesmo. Por quê? Aqui a gente já vai ver lesões em qualquer região, tá? Por exemplo, a goma que a gente vai falar, ela pode acontecer em órgão, pode acontecer em osso. E a gente tem ainda o envolvimento de outro sistema. Então, o sistema vascular, por exemplo, pode estar envolvido. Então, pode ter aneurisma da aorta ascendente, pode ter insuficiência cardíaca congestiva, pode envolver também o sistema nervoso. E aí tem uma série de complicações. Coloquei aqui, por exemplo, né, psicose, paralisia, mas no livro ele fala até que pode aparecer a morte. Então aqui sempre a gente vai pensar assim, meio que ladeira abaixo. Falou que tem envolvimento de outros sistemas, a gente já começa a pensar na terciária. E qual que vai ser a lesão característica? Daí eu preciso que vocês lembrem da goma, né? Então ela vai ser uma inflamação granulomatosa. E essa aqui é a chave. Quando descrever a lesão, falou que está relacionado a sífilis e é uma infecção granulomatosa, é a goma que a gente tem que pensar. Nodular, endurecida ou ulcerada com destruição tecidual. Então, se falou que teve necrose do tecido, destruiu de fato, é aqui que a gente tem que pensar. Tanto pode destruir que a gente pode acabar vendo a perfuração do palato. Então, é comum eles descreverem dessa forma. Pode acontecer em qualquer lugar do corpo, como eu falei, inclusive órgãos, osso, qualquer coisa. E na boca é mais comum de acontecer no palato e na língua. E aí, quando acontece no palato, pode levar à perfuração. E aí, olha, pra gente conseguir memorizar, eu ainda não consegui fazer muitas, eu sempre faço, né, uns mnemônicos pra vocês lembrarem. Aqui eu só pensei hoje que tem uma coisa que pode ajudar a gente a lembrar. Na fase terciária, tudo começa com G. Ó, então a gente vai ver a goma, a glossite intersticial e a glossite luética. Então os três começam com G. Anota aí. Isso eu só pensei hoje. Já fiz essa aula milhões de vezes, mas só pensei hoje. Então, ó, quando a gente vê a goma acontecendo na língua, que a gente já falou que é o local da boca que mais vai acontecer, junto com o palato, se ela tem várias gomas acontecendo, a gente pode chamar de glossite intersticial, ok? E tem outra alteração também na língua, que é a glossite luética. Não comentei, né, mas Lewis é como a gente pode chamar também a sífilis. Então, que nem a gente falava do Lewis maligno, por isso sempre falou de Lewis, a gente vai pensar na sífilis. Daí a glossite luética seria só a atrofia e a perda das papilas difusa. A língua fica meio assim, meio retinha, ok? Então lembrem aqui do G e sempre tem que lembrar qual que é a lesão mais comum. Beleza?
E ainda tem mais um ponto aqui importante, meio que separado, né? Então a gente evoluiu lá da sífilis primária, secundária, tem a latente, foi para terciária, mas a gente também pode ter a sífilis congênita. Então, se a gestante, durante a gestação, ou se ela já tinha antes, e aí engravidou, ela pode passar para o feto, e aí ele pode nascer com a sífilis congênita. E tem algo extremamente importante na sífilis congênita, que é a tríade de Hutchinson. Então, vamos lá. Aqui tem algo extremamente importante, que é a tríade de Hutchinson. Então, na sífilis congênita, ela tem outras características que podem aparecer também, né? Alteração nasal, alteração da forma da cabeça, vários outros pontos. Mas a tríade é o mais importante. E aí tem mais uma coisinha para vocês lembrarem aqui. Então, sabe aqueles macaquinhos que a gente tem de emoji no WhatsApp? Que é o macaquinho mão na boca, no olho e no ouvido? Vocês vão lembrar deles, porque a tríade vai ser justamente isso, uma alteração na boca, uma no olho e uma no ouvido. Então, no olho a gente vai ver a ceratite ocular intersticial, ou ceratite dos olhos, né? Que é uma inflamação da córnea. A gente vai ver então aqui no olho, aqui no ouvido, a gente vai ver surdez relacionada ao oitavo par dos nervos cranianos, e aí tem alteração na boca. E quando a gente olha, lá no Neville ele coloca uma série de outras alterações que a gente pode encontrar. Mas a mais forte, de fato, a que a gente vê que aparece mais nesse tipo de paciente, são os dentes de Hutchinson. Que o que seria, né? Seria o molar em forma de amora. Por quê? Tem um monte de cúspidezinha ali. Então tem esse aspecto de amora. E os incisivos em chave de fenda. Então ele acaba fazendo com que o terço médio do dente seja mais larguinho, como a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo o terço médio? Mais larguinho do que a porção incisão. E gera essa forma de chave de fenda, ok? Então é muito característico, né? E a gente vai ver presente. Ok, tem essas alterações, mas a criança também pode nascer com sinais de sífilis. Então, de 2 a 3 semanas depois que nasceu, a gente pode ver máculas, como a gente teria lá na sífilis secundária, por exemplo. Pode ver alterações sistêmicas, né, como febre, icterícia, alterações hepáticas. A gente pode ver tudo meio misturado, meio que vendo as alterações da sífilis nessa criança também, ok? Mas o mais importante, de fato, para a prova, seria lembrar dessa tríade, que gosta muitíssimo de cair. Antes da gente ir para as questões, né? Vamos só falar do tratamento e diagnóstico. Então, no diagnóstico, a gente pode fazer esfregaço da lesão e aí os exames que a gente costuma usar, e isso cai na prova. O primeiro é o VDRL, então ele é meio que de triagem, sabe? Fez o VDRL, depois confirma com FTA-ABS, tá? A gente vê também que hoje a gente tem teste rápido, então é muito comum, por exemplo, em UBS, ter o teste rápido para fazer e depois confirma com FTA-ABS, por exemplo. Então aqui a gente tem que lembrar que é primeiro esse, depois confirma aqui. Tem outros exames também, mas o mais comum é o FTA-ABS. Ok, falamos do diagnóstico. E como que a gente vai fazer o tratamento? Falei para vocês, o tratamento é muito simples, né? Então por isso que a gente não pode deixar a sífilis congênita acontecer, porque a gente trata com penicilina. A primeira escolha é penicilina, e para o tratamento da sífilis primária, secundária e latente e recente, é uma dose de benzetacil. Então a gente vai usar PNG, benzantina, uma dose parenteral. Agora, se ele tiver com uma sífilis latente, tardia já, né? E aí, ou ainda a terciária, daí a gente vai usar também a mesma medicação em intervalos, né? Então, 3 doses em intervalo semanal. Fechado? No Neville, ele só coloca isso pra gente. Mas acho que vocês podem ter dúvida, né? Mas e se não pode a penicilina? O que a gente vai fazer? Então, peguei lá daquele manual, o PDCT, protocolo e diretrizes, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é aquele beabá, né, que a gente tem, que o SUS fez, de todas as doenças. Então, todas as doenças a gente vai encontrar lá no livrinho, que tem como que a gente vai fazer o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento, e lá, então, ele coloca as alternativas pra gente.
Isso não é importante para sua prova de concurso. É só para te enriquecer realmente, né? Até aqui é o importante. Se o paciente não pode tomar a penicilina, ele vai poder tomar a doxiciclina, né? Que é uma tetraciclina, e aí ele vai tomar ali por 15 dias. Se for aqui tardia ou terciária, daí dobra. Seriam 30 dias. Qual que é o problema? Tetraciclina gestante não pode, né? Daí ficaria só com essa segunda alternativa, que é uma cefalexina de terceira geração. E aí, tanto se for primária quanto terciária, vai seguir o mesmo protocolo. E aí pode tanto em gestante quanto não gestante. Vamos lá ver se vocês pegaram? Vamos fazer 3 questõezinhas aqui, só pra gente finalizar. Vamos lá, ó, essa daqui, questão de 2021. Qual das alternativas apresenta uma manifestação oral que ocorre com frequência em pacientes portadores da sífilis terciária? Muito bem, se a gente falou de terciária, é só lembrar que nem vocês falaram aqui, né? Dos 3 Gs, vai ser goma. Então aqui, o cancro apareceria na primária, condiloma lata e placa mucosa na secundária. Muito bom. Vamos lá, mais uma. Fundatec 2019, sobre alterações encontradas na sífilis congênita, tríade de Hutchinson, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. E aí? Vamos fazer junto a essa aqui, que vai ficar mais demorado, né? Glossite intersticial vai aparecer? Vamos lembrar, né? Se a gente tá falando de tríade de Hutchinson, vai ser mãozinha na boca, no olho e no ouvido, certo? E qual que é a mãozinha na boca que a gente tem que lembrar? São os dentes de Hutchinson. Ponto final. A glossite intersticial é com G, né? Então, seria na terciária. Ele confundiu aqui a gente. Vamos colocar o F. Molares em amora. Molares em amora verdadeiro, que é o que tem alteração bucal. Queratite ou ceratite, mesma coisa. Ocular intersticial, verdadeiro, é a alteração que a gente tem ocular. Erupção cutânea maculopapular. Essa daqui é de qual tipo de sífilis? Secundária, secundária. A primeira vai ser o cancro, purinha, o cancro e mais nada. Fica fácil da gente lembrar. O resto, se for chutar, ó. For chutar ali, não tem o G que a gente falou, que é da terciária, não é cancro, chuta na secundária, tá? Então aqui a gente veria falso, né? Porque é da secundária. E a surdez, verdadeiro, né? Então, vocês até acertaram. Deixa eu até colar aqui, ó, a E, né? Verdadeiro, opa, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Certinho. Vamos para a última. Ó aqui, uma questão da Marinha. Prova para especialista em estômago, mas vocês iam tirar de letra. Vamos fazer juntos, ó. Sífilis primária é caracterizada pelo cancro. Verdadeira. Primária é cancro, purinho, ponto, acabou. Verdadeiro. Placas mucosas e a condição chamada de glossite luética podem ser vistas na sífilis secundária. A placa mucosa pode. Glossite luética, terciária. Falsa. Lesões chamadas de condiloma lata podem estar presentes na sífilis terciária. Então vamos relembrar, né? Cancro vai ser primária. O resto tem G. Então o que a gente vai chutar com o restante ali no meio? Então, essa daqui seria secundária. Ele colocou aqui errado pra gente. Falso. O teste sorológico VDRL é mais específico e sensível do que o FTA-ABS. Essa daqui, ó. Verdadeira ou falsa? Vocês já estão falando a letra já? Muito bom. Falsa. Por quê? Qual que vem primeiro, né? O VDRL é meio que triagem. Ele é menos específico. O FTA que vai confirmar. Então, aqui ele trocou pra gente. Falsa também. E a última, a ceratite ocular intersticial faz parte da tríade de Hutchinson, encontrada na sífilis congênita. Verdadeiro. Então, aqui, eles falaram certinho. Alternativa C. Arrasaram. Queridos, então é isso, separei aqui tudo que você precisa saber, lembrando que se você está assistindo aqui no YouTube, essa na verdade é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. E quem tá lá tanto pode escolher os temas das lives, ainda tem alguns outros benefícios, como pegar os slides para usar como
consulta. Então, se você não tá lá, você tá perdendo. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo no perfil @dentista.concursada. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, você precisa se inscrever, que aí você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, sai vídeo novo toda semana. E se você quiser deixar um comentário aqui, eu sempre fico muito, muito, muito feliz. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!